Vamos lá. Recapitulando, primeira fase modernista, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, né, os principais autores, os quais propunham agora uma ruptura. Uma ruptura, inovação linguística, inovação temática, e aqui nós vamos começar com um poema de Oswald de Andrade, bastante famoso, que vai fazer uma crítica diretamente a essa questão da linguagem, né, a linguagem falada com a linguagem escrita, que o nosso Brasil, ele se divide em vários Brasis, assim que eles colocam, né? Então, Maria a questão... Lúcia, Oi. deixa eu só te perguntar um negócio sobre a UFO. Pode falar. Juliana, não estou te ouvindo. Seu áudio está desligado. Pode deixar. Não, pode deixar. Já consegui aqui. Deu certo. Então, vamos lá. Exercício de aprendizagem, texto 1, pronominais. Tudo bem. Giane, você pode ler, por favor, o texto 1? Posso. Então, vamos. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, olha só, acho que nós já fizemos até alguma análise breve desse poema, né? Dê-me um cigarro, me dá um cigarro. Então, ele vai comparar diretamente que dê-me um cigarro diz a gramática, mas o bom branco, bom negro, bom mulato brasileiro fala, na verdade, me dá um cigarro. Observem a diferença, gente, que é interessante. Nós estabelecemos uma analogia entre o parnasianismo, que era a poesia antiga, e agora os pronominais. Por exemplo, os poemas do modernismo. A ideia de ruptura, a ideia de causar mesmo, claro que causaria tanta estranheza. Estão acabando de sair dos sonetos, métrica, rima, vocabulário completamente erudito, a literatura, né, de certa forma regularizada e específica para um determinado público, o vocabulário muito complexo, a exaltação de objetos, falava-se nada com nada, né, não se preocupava com a essência, e agora chegando no modernismo, um poema tão simples desse. Uma linguagem extremamente simples. Então, os poetas, de fato, foram criticados, né, por não ter aquela essência parnasiana, aquela dificuldade da poesia parnasiana, e sim uma simplicidade bem mais explícita a seu público-alvo, né? Vamos lá. Texto 2. Carol, pode ler, por favor? Posso sim, Maria Lúcia. No 2 ou no 1? Texto 2. Texto 1, Giane. Fala abaixa um pouquinho para mim, que eu não estou conseguindo ver, não. Você está sem apostila? Tô. O que você acha de ansistoso e proposital? Ponho a mão na consciência e sei que não é. Apenas é um novo hábito adquirido e que não é mais nem assinto nem proposital. Eu escrevi o compêndio em menos de meses e sem abandonar minhas ocupações. Saia o que saia e não corrigi nada. Meus pronomes e brasileiríssimos, que não estão muito diminuídos, estes em números, e por isso mais repetidos, saem hoje como água que brota sem nenhuma preocupação mais, a não ser a preocupação de escrever desacintosamente, simplesmente porque já não há mais razão para forçar a nota. Agora corrigir um pronome colocado errado, com inconsciência, só para ficar mais de estilo português, isso não faço não. E não faço porque daí é que ficava errado e forçado. Daí é que eu não segui a minha orientação que queria e continuo querendo. Seguir e sigo mesmo. Olha que interessante esse texto.
sobre a análise linguística da primeira fase, né? Aqui é cartas de a Manuel Bandeira produzidas por Mário de Andrade. Então, olha só, o que chamo de ansioso proposital põe a mão à consciência e sei que não é. Eu escrevi o compêndio em menos de mês, sem abandonar minhas ocupações. Saía o que saía, eu não corrigi nada. Se vocês se lembram, lá no Parnasianismo, nós tínhamos um poema que era Profissão de Fé. A Profissão de Fé fala assim, do trabalho do poeta que se compara ao ourives, que o poeta ele faz, ele teima, ele faz de novo, ele lima, ele torce, ele joga fora, ele faz de novo. Por quê? Lembrando que a primeira fase modernista vai contra o parnasianismo. Então, essa primeira fase modernista, aqui ele quer falar isso, saía o que saía, eu não corrigi nada. O poema vinha em uma inspiração, eu produzia e pronto, ele estava pronto. Lá no parnasianismo, não. Era a busca excessiva pela perfeição, tá? Outro ponto aqui interessante. A não ser a preocupação de escrever desacintosamente, simplesmente porque já não há mais razão para forçar a nota. Agora, corrigir um pronome colocado errado por inconsciência só para ficar mais de estilo português, isso eu não faço não. Por quê? Corrigir o português do brasileiro não é o português da gramática. O português coloquial não é o português escrito. Então, ele não se prendia a essa correção, já que o modernismo prega essa liberdade. Liberdade na escrita, liberdade na forma, né? Então, vamos lá. Questão. Tem que pagar. Oswald de Andrade e Mário de Andrade foram autores decisivos na formulação dos rumos estéticos e ideológicos do modernismo brasileiro. Considerando que, para os modernistas, a questão da língua fazia parte de um projeto cultural mais amplo, qual a posição dos dois autores em relação à norma gramatical? Juliana, responde para nós, por favor. Em relação à norma gramatical, eles se preocupavam em seguir a gramática? Para ouvir? Está sim. Agora não está mais, mas estava. Não, eles não se preocupavam com a forma que escrevia, Juliana. A busca deles era para mostrar a realidade. Tanto é que ele se aproximava bem da oralidade. Quando ele fala assim, no texto 1, diz a gramática... Cadê, gente? Perdi. Diz a gramática do professor e do aluno. Diz a gramática. Não o bom português, o bom branco, o bom negro da nação brasileira. A gramática fala dele um cigarro. Nós falamos, me dá um cigarro. E aqui no texto 2, Mário de Andrade ainda deixa bem explícito, né? Simplesmente porque não... Agora, corrigir um pronome colocado errado por inconsciência só para ficar mais estilo português, isso eu não faço, não. Então, havia uma certa despreocupação com a gramática, uma vez que os modernistas da primeira fase procuravam mostrar a realidade brasileira, procuravam mostrar do jeito que eles eram, tá? Do jeito que o brasileiro é, em sua essência brasileira, características, cultura, lendas, conhecimentos, gerações, do jeito que o brasileiro é de fato. Então, os textos estão em consonância, já que eles não buscavam retratar essa perfeição gramatical, né? Eles tratavam o português do jeito que era o português, bem abrasileirado mesmo, vamos assim colocar. Alguma dúvida? Eu vou fazer só mais uma questão, senão não dá tempo de eu começar a segunda fase modernista, e ela é extensa, poesia e prosa. Tem muita coisa para a gente falar aí.
Página 132, número 2. Pneumotórax. 132 e um pedacinho na 133. Isso. Enzo, pode ler o texto, por favor? Maria Lúcia, onde? Pneumotórax, questão 2, essa aqui, ó. Você me pulou, Maria Lúcia? Oi? Você me pulou? Ou você tá falando aleatório? Tô falando aleatório, você pode ler o próximo, então, por Ah, gentileza. tá bom. Não, te pulei, não. Nem fui chamada ainda, não, Amy? Febre, hemóptise, disnepia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respirei. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino. E aí, gente? Para começar, poema extremamente narrativo, né? Com pontuação, narração, fala de personagens, febre, hemoptise, dispneia, suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Resolveu, então, chamar o médico. O médico examinou, o senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. A única coisa que você tem a fazer é tocar um tango argentino. O que é isso? Qual que seria a ideia do médico aqui? O que é tocar um tango argentino? E aí, pessoal, vamos interpretar esse poema. Olha a ironia, né? Tá doente, ele chama o médico, vamos ver o que tem. Você tem uma escavação no pulmão direito, no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Relaxa, vai tocar um tango argentino. E aí? A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Ou seja, vá viver a sua vida. Não tem mais nada que eu possa fazer. Continua seguindo o seu caminho. Vai se divertir, vai tocar seu tango argentino. Olha a crítica aí presente nesse texto de Manuel Bandeira. E observe ainda a estrutura. A estrutura que não é um poema simples, a estrutura agora que vem com questões narrativas, né? Bem se aproximado com a narrativa. Com relação ao texto do poema pernambucano, é incorreto afirmar que. Vamos lá, Emily, lê as alternativas, por favor. Letra A. Se trata de um ótimo exemplo de poema modernista, dada a ausência de rima e de métrica regular, o que faz com que esse texto possa ser lido como um diálogo prosaico, num tom coloquial de fácil apreensão e compreensão. Essa Alternativa está B. correta, Emily? O que você acha? Nós estamos procurando a incorreta. Não sei. Olha só, vou encontrar umas características aqui que vai lhe ajudar. Um ótimo exemplo modernista dada ausência de rima. Ausência de rima e ausência de métrica. Isso aqui tem ausência no texto? De rima e métrica? Ou esse poema é formalmente correto? Não, não é formalmente correto. Não, não é. Então, ele tem ausência de rima, sim. E ele tem ausência da métrica. Cada verso está de um tamanho, tem uma única estrofe, né? Que ele é todo emendado. Olha só.
Parece ser um diálogo prosaico, em prosa. Não tem características narrativas, como se um personagem estivesse conversando com o outro, e de fato estão? Sim. Sim, então essa está correta. Tá? Vamos lá, letra B. O poema não se refere explicitamente a uma situação comum a qualquer ser humano, mas pode ser lido como um desabafo irônico do poeta, uma vez que ele mesmo se ressentiu dos ataques da tuberculose, o que pode ser implicitamente percebido aqui. Vamos lá. A tuberculose, ele está com uma infiltração, escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, podemos relacionar isso sim à tuberculose. Agora, o poema não se refere a uma situação comum do ser humano. É comum do ser humano passar mal de tuberculose? Não. Não, então está correto esse pedaço aí. É uma situação, não se refere explicitamente a uma situação comum. Está correto. Mas pode ser lido como um desafio irônico, um desabafo irônico. Tem uma certa ironia, porque Manuel Bandeira, né, no finalzinho ele vira e fala assim: a única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Ou seja, ele está sendo extremamente irônico sobre uma situação de tensão que o personagem está vivendo. Não é uma situação corriqueira, né? Está prestes a morrer, uma situação corriqueira, não é? Uma vez que ele mesmo se ressentiu dos achaques da tuberculose, o que pode ser implicitamente percebido aqui. A tuberculose tem essas características de fechar o pulmão, de tosse, tosse, tosse. Então, se implicitamente existe essa questão, nós podemos perceber aqui. Por quê? O próprio Manuel Bandeira teve tuberculose, sofreu com isso, e o que se há de fazer? Tá? Então, é como assim, estou com tuberculose e agora, o que eu vou fazer? Ele responde simplesmente, nada, vai tocar um tango argentino e vai desfrutar da sua vida. Vamos lá, letra C. A ironia de Manuel Bandeira encontra nesse poema um exemplo rico e instigante, uma vez que associa dados da biografia do autor e uma situação corriqueira na vida de qualquer pessoa acometida de tuberculose. Olha só. Uma situação corriqueira na vida de qualquer pessoa acometida de tuberculose, ou seja, que tem tuberculose. Isso é uma situação corriqueira na vida das pessoas que têm tuberculose? O médico falar assim, não, vai tocar um tango argentino, não há mais nada a fazer. Isso seria corriqueiro? Isso é atípico, né? Porque o médico não ia tratar dessa forma. Então, essa aqui está incorreta. E letra D, vamos encontrar por que ela está correta? O tango argentino é um elemento que faz o leitor perceber o traço irônico de Manuel Bandeira, característica não apenas de sua poesia, como da produção poética modernista no Brasil, no início do século XX. Isso, essa é bem tranquila, né? Porque já que Manuel Bandeira tem esse aspecto irônico na sua poesia, claro que ele manda tocar um tango argentino, né? Principalmente a rixa entre Brasil e Argentina. Então ele vai contra os aspectos nacionais tão buscados pelo modernismo, né? Pessoal, vocês querem fazer mais alguma questão sobre o modernismo primeira? Ou eu posso explicar a segunda geração, e depois a gente faz questões misturadas para ver se está conseguindo diferenciar ou não. Querem fazer mais uma separada ou eu posso começar a matéria? Pode começar, né? Eu acho que você pode começar a matéria, Maria Lúcia. Isso não dá tempo. Então, vamos lá. Então, na aula passada eu passei as questões das gerações, né? Geração, primeira fase modernista, e agora nós vamos entrar na chamada geração de 30, ou seja, segunda fase modernista.
Essa segunda fase modernista, ela vem apresentando algumas características um pouco diferentes da primeira. Observem que a primeira fase começa em 1922. Em pouco tempo, em 8 anos, né, pouquíssimo tempo em relação à mudança artística total, nós vamos passar para a segunda fase. E essa segunda fase, ela vai buscar abaixar a poeira, abaixar o fogo que a primeira fase estava. Então, essa segunda fase, nós vamos estudar separadamente a prosa e a poesia, tá? Na primeira, as características são bem parecidas, tanto da poesia quanto da prosa. Agora, nós vamos diferenciar essas questões, tá? E eu vou começar, então, pela prosa. Na prosa, o que eu vou ter de essencial aqui? Na verdade, nós vamos fazer uma análise da realidade brasileira. Essa realidade brasileira, agora outra coisa, gente, um aspecto que vai perdurar nas 3 gerações modernistas é a questão da brasilidade, tá? A questão do país. Observem que antes a gente retratava muita coisa de fora, os temas gerais, e agora nós vamos retratar a realidade brasileira. Nós vamos focar um pouquinho. Ok, Ana Clara. Já vou fazer chamada também. Então, o Brasil vai continuar olhando aqui. E esse ponto aqui, nessa segunda fase, essa realidade vai ser retratada por vertentes diferentes, tá? Eu vou falar agora apenas da prosa, com realidades diferentes. A prosa, então, ela vai ser marcada por tipos de romances. O que é um romance? E aí, o que é um romance? É um relacionamento homem-mulher? Não. O que eres um romance? Romance é um tipo de texto. Então, romance é um gênero textual literário, o qual contém muitos personagens, uma história um pouco mais extensa, vários ambientes, vários núcleos. Então, nós vamos tratar agora dos romances. A primeira vertente que nós vamos encontrar vai ser o romance regionalista. E esse romance regionalista, ele já apareceu para nós numa outra situação. Quando foi? Sempre retoma aos períodos literários já estudados, gente. Nós vamos sempre precisar deles. Esse romance regionalista, ele apareceu onde? Pensa aí, foi no Brasil, períodos literários brasileiros, que nós nos deparamos com o regionalismo. Preciso que vocês respondam para me ajudar agora. Emily, Pedro, Júlia, Enzo, Giane, Carol, Sabrina, Tainá. Onde que nós já vimos romance regionalista? Casey, João. Períodos literários brasileiros. Barroco, arcadismo, romantismo, realismo e naturalismo, parnasianismo, simbolismo, modernismo primeira geração. Qual desses nós já vimos romance regionalista? Vamos, gente. Ai, Maria Lúcia, não tenho certeza não, mas acho que é o Barroco. Um pouquinho depois que o Barroco. No Barroco nós temos mais a predominância da poesia. José de Alencar. José de Alencar vem de qual época? De qual período, né? Foi do
do romantismo, né? A Isso, primeira fase do romantismo. exatamente. Primeira fase a gente conta só na poesia, tá? Romantismo, quando a gente fala em romance, nós estamos falando de vertentes também. Então, nós vamos ter o romance regionalista. Vamos diferenciar o romance regionalista do romantismo, gente. Sempre procurem diferenciar isso. No romantismo, o regionalismo era visto como algo humilde, né? Então, o regionalista, o regional, né? O personagem regional, ele vivia, ou sertanejo mesmo, né? Ele vivia em um determinado local, então ele desfrutava daquele ambiente em que ele vive. As coisas eram mais romantizadas, né? A Tio, por exemplo, que é uma obra importante do romance regionalista romântico, ela era uma heroína romântica, então ela ajudava os outros, as pessoas se ajudavam, o ambiente favorecia. Só que o romance regionalista agora vai vir como uma acusação social. O romance regionalista vem a fim de mostrar os problemas sociais. Quais são eles? A fome, a miséria, a seca, o preconceito, a sobrevivência, busca pela sobrevivência. Tá? Os problemas sociais agora vão ganhar uma nova roupagem para serem aparecidos. E esse romance regionalista, ele vai tratar de situações, entre aspas, reais. Ele não vai tratar de coisas fuga da realidade, tá? Eu vou colocar entre aspas aqui, situações reais. Ah, então ele vai ser igual o realismo? Não, Machado de Assis buscava retratar a sociedade burguesa do Rio de Janeiro. Aqui nós vamos retratar uma sociedade menos favorecida, a sociedade do pobre, a sociedade do que não tem condição, a sociedade do que passa fome, tá? E nós temos como exemplos aqui de obras, vou colocar obras, né? Importantes para vocês conhecerem. Vidas Secas. Conhecem Vidas Secas? Não conhece a história de Fabiano e sua família? A Cachorra-Baleia? Já ouviram falar? Ah, conhecem? Que bom. Vidas Secas. O 15, de Raquel de Queiroz. Menino de Engenho, de José Lins do Rego. São uma das obras principais. E aí nós vamos aparecer com uma obra que eu gosto bastante, chamada Os Capitães da Areia. Alguém conhece Capitães da Areia? Não? Para quem tiver a fim de ler algum livro, ter algum conhecimento que possa embasar alguma introdução ou mesmo o desenvolvimento de um texto dissertativo, Capitães da Areia é uma obra que trata de muitos assuntos que podem servir como exemplificação, tá? O que são Capitães da Areia? É um grupo de meninos de rua que vivem em Salvador, que viviam em Salvador e que propunham roubos e assaltos pela cidade a fim de roubar para comer, da própria sobrevivência. É claro que certas vezes eles foram maliciosos, né? Eles viviam num trapiche abandonado, eram menores, então tinha a questão da polícia não ter tanta lei, né, a favor dela. Então, Capitães da Areia é uma obra bem fantástica, bem importante, que dá uma amplitude bem geral aqui. E dentro desse romance regionalista, nós ainda temos os autores. Autores. O José Lins do Rego. Vou colocar os mais importantes aqui. O Jorge Amado. E o Graciliano Ramos.
com a sua Vidas Secas. Tá? Isso aqui, então, fecha o ciclo somente do estilo romance regionalista. Ixi, não estou enxergando. Trazido pela prosa moderna. Isso. Então, romance regionalista. Depois eu tenho uma outra vertente, que é chamado romance intimista. Todo mundo aí já ouviu falar de Clarice Lispector? Não conhecem? Já ouviram falar? Já leram sobre? Sabe alguma coisa? Eu já ouvi falar dela. Além de conhecer as suas frases famosas? O que vocês sabem de Clarice Lispector? O que vocês já leram ou já viram muito em GIF de Clarice Lispector? Muita frase? Já, muita frase dela. Que estilo são as frases dela, Juliana? Ai, é de uma mulher meio superada, tipo evite meio que decepções, uns trem tipo isso. Exatamente. Meio melancólica. Isso aí se chama intimismo, tá? É estudo do íntimo. E aí, esse foco de Clarice Lispector, na verdade, vai começar na segunda fase. Alguns autores até colocam a Clarice Lispector nessa segunda fase. Para quem não sabe, Clarice não é brasileira, mas ela é estudada na literatura brasileira, já que ela veio para o Brasil muito nova, né? Com menos de 2 anos de idade. Ela é ucraniana. E aí vai começar esse foco que a gente tanto vê, que é o tal da autoajuda. A autoajuda vai ser derivada disso. Não é a mesma coisa, claro. O romance intimista é o estudo do íntimo. Então, ele vai estudar o ser humano frente àqueles problemas, o ser humano pensando demais, o ser humano confabulando demais, o ser humano pensando no que pode agir, o ser humano tentando encontrar o seu papel. É os melhores livros, Maria Lúcia. De Clarice? Pra mim, assim, eu acho que autoajuda. Não, Eu tipo, gosto de bastante de Augusto autoajuda, sabe? Cury. Você já leu Quem Mexeu no Meu Queijo? Augusto Cury. Eu já li quase todos do Augusto Cury, só esse eu nunca ouvi falar, não, mas eu já li uns O Quem Mexeu no Meu 5 Queijo deles já aqui. não é do Augusto Cury. Peraí que eu esqueci o nome do autor, ele é de fora. É um livro de autoajuda ótimo. Ele é antigo. É Spencer Johnson, esse mesmo. Depois você procura saber sobre esse livro. Quem Mexeu no Meu Queijo. É de autoajuda. Mas é um livro bem bom. Porque eu acho que tem alguns autoajudas eu não gosto muito não, sabe? Se for muito profundo assim, mas Augusto Cury eu gosto bastante. Agora, olha só. O romance intimista é isso aí. Só que Augusto Cury não é romance, né? Augusto Cury são livros de autoajuda. O romance intimista é aquele que vai trazer algumas características íntimas, ou seja, ele vai dar uma estudada no ser humano, extremamente reflexivo. Nós vamos conhecer a fundo Clarice Lispector, vocês vão ler nos contos de Clarice a profundeza das suas obras, a reflexão é muito intensa. Né? Alguém já leu Uma Galinha de Domingo? A Galinha? O conto se chama A Galinha, na verdade. Que faz a reflexão de uma galinha de domingo. Deem uma lida, por favor, sobre a galinha. Você vai terminar e falar assim, meu Deus, que viagem. Né? Então, o romance intimista, ele vai tratar com essas questões extremamente reflexivas. Então, é a reflexão do eu. Qual o meu papel? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha real função? E dentro desse romance intimista, nós temos uma análise individual, né? Aqui nesse romance intimista, eu vou colocar os autores. Eu vou colocar, na verdade, Érico Veríssimo, que vai tratar Ana Terra, por exemplo. Já leram Ana Terra? Que fala
durante toda a obra, todo o problema que ela se passa, é um livro narrado em primeira pessoa, ela vai analisando os pensamentos que ela tem, ela vai analisando o raciocínio que ela tem, ela vai refletindo sobre a vida, ela vai refletindo sobre os acontecimentos. Então, isso vai muito no fundo, no íntimo, tá? Essa questão do romance intimista aqui. Dionélio Machado. Também é um autor que vai tratar essa questão intimista. Tem uma obra chamada Os Ratos, de Dionélio Machado também, que é frequente nesse ponto. E aí depois vai vir Clarice Lispector, né? Clarice Lispector também vem com essa roupagem intimista aqui. Então, isso aqui nós temos a prosa da segunda fase modernista. O mais importante na segunda fase não é acharmos apenas as características, e sim nós identificarmos um pouquinho as obras. Na próxima aula, na terça-feira, eu vou ficar por conta de algumas obras, dar uma pincelada em algumas obras para vocês entenderem aqui. Fiquem atentos que Carlos Drummond de Andrade, na UFO, na prova da UFO deste ano, pertence à segunda geração modernista, ou seja, na geração de 30, tá? Carlos Drummond se destaca na poesia. No entanto, Carlos Drummond tem muitas obras em prosa, que são os contos. Se não me engano, vocês já leram A Doida, de Carlos Drummond de Andrade. Lembram? É um conto mais até infanto-juvenil, assim, é para uma idade mais nova que vocês, que era um grupo de amigos, que tinha na vizinhança uma casa, que eles sempre apedrejavam, e um dia um deles resolveu entrar e viu uma senhora, uma idosa, já bem à beira da morte. Já leram esse conto? Chama A Doida, de Carlos Drummond de Andrade. Não leram? Eu não lembro da gente ter lido esse livro. Lembro. Não é um livro, é um conto. Duas páginas. Esse conto. Ele é bem pequenininho. Carlos Drummond também vai vir com essa vertência um pouco intimista aqui na prosa, tá? Mas ele se destaca mesmo na poesia. Deixa eu só fazer chamada que eu vou continuar. Senão eu tô esquecendo. Dia 12. Ana Clara. Ana Clara estava presente, né? Analisou. Ana Caroline. Presente. Augusto. Presente. Camille. Presente. Emily. Enzo. Presente. Giane. Presente. Heitor. Presente. João Gabriel. José Roberto. Presente. Júlia. Presente. Juliana. Carol. Maria Cecília. Olávio. Eu pulei. Casey. Presente. Desculpa. Maria Cecília, ok. Pedro. Presente. Raul. Thales. Pulei de novo. Sabrina. Presente. Ok, Thales. Tainá. Presente. E Vitória. Presente. Tudo bem. Maria Lúcia, eu tô aqui, tá? Tá. Quer ver quem não me respondeu? Olávio. Raul. João Gabriel, tá aí? Oi, tô aqui. Eu acho que eu falei, meu microfone estava desligado. Eu não aviso, tá? Só os dois, então, que não me responderam. Gente, segunda fase modernista, prosa, tranquilo. Então, agora, dentro, nós vamos ter essas vertentes. A prosa regionalista e a prosa intimista.
A prosa regionalista, ela vai ser mais presente, ela vai ser mais efetiva aqui. Dentre essas obras, Vidas Secas, que trata da vida de Fabiano com a sua família, é uma família de retirantes. Aliás, a imagem que trata nessa segunda fase modernista, ela aparece em toda a prova. Quer ver? Deixa eu abrir o livro aqui, só conferir qual a página ela está. Página 119. Ixi. Cadê o livro, Senhor? Aí deu. Ó, essa imagem aqui está diretamente interligada. Nossa, eu tô lá no livro errado. Diretamente interligada com Vidas Secas. D10. Acredito que vocês já conhecem. Isso. Todo mundo conhece essa imagem aqui? De Cândido Portinari? Então, essa aqui é a principal tela do modernismo, da segunda fase, e vai retratar a questão da fome, da miséria, da seca. Aqui no livro nós temos até os nomes de algumas obras aqui, de Capitães da Areia, Menino de Engenho, Vidas Secas, e aqui nós vamos tratar essa questão da realidade, essa realidade nua, crua e difícil. Não é a realidade proposta por Machado de Assis sobre a burguesia carioca, sobre a burguesia do Rio de Janeiro, tá? A questão da seca aqui no Brasil, ela vai iniciar agora na segunda fase modernista, no entanto, ela vai perdurar já na fase contemporânea, no final dos anos 90. Alguém já viu ou já ouviu falar de algum filme brasileiro que trata essa questão da seca? Alto da Compadecida, Central do Brasil, Lisbela e o Prisioneiro, são filmes que tratam sempre no Nordeste do país e que vão tratar essa questão da seca, a seca que gera fome, a seca que gera desemprego, a falta de sobrevivência. E nós vimos agora também a questão de alguns problemas sociais, né? No pré-modernismo, não teve a Guerra de Canudos, que foi a briga, né, de Canudos contra o governo. Só que lá em Canudos, eles também não tinham extremas condições de vida. As coisas lá eram mais limitadas. E aí, essa característica vai perdurar agora na segunda fase modernista. Gente, o nosso prazo, então, venceu. Próxima aula, eu vou tratar uma coletânea de romances da segunda fase modernista para a gente já começar a questão da poesia. Tá? Eu vou dar uma acelerada, qualquer dúvida eu estou à disposição. Tudo bem? Bom final de semana, fiquem com Deus, beijo para vocês. Tchau, gente, até terça-feira, se Deus quiser, viu? Tchau, Maria Lúcia. Tchau.